Boa noite, eu sou a Paty Bittencourt e com muito prazer iniciamos mais um programa Metamorfose. Nosso convidado de hoje é um amigo muito querido. O Guto, ele é gaúcho. Ele se encantou por Palmas e aqui ele ficou. Ele é proprietário e head coach da Lost Tênis. Começou a jogar tênis desde os 10 anos e aos 16 ele já era professor. Ele vive do tênis e cumpre a sua missão de vida através do esporte. Bom, o Guto e a sua equipe, eles vêm colecionando muitos bons frutos e experiências na área de formação de atletas e pessoas. Bem-vindo, Guto, ao nosso pod Metamorfose, nosso programa Metamorfose. Muito obrigado Paty, obrigado Gleice pelo convite, tá? Fiquei muito lisonjeado e feliz pela oportunidade de falar de uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é a minha própria profissão. Que massa. Obrigado. Que massa. Guto, eu já quero perguntar que é uma alegria estar aqui com você. Eu já pensava, né? Eu sou apaixonada por tênis e quando sempre eu quis te trazer aqui para o programa, falei com a Gleice, falei assim, não, vamos trazer os atletas, porque isso é muito bom para a gente saber que o esporte vai um pouco além, né, do exercício físico, né, Guto? E conta pra gente um pouco dessa transição de você quando atleta, menino e já se tornou professor e logo você hoje é um coach, head coach da Lost Tênis. Me conta como foi essa sua transição. Certo, a transição ela foi uma transição gradativa, como a maioria das transições, né? Mas aconteceu muito cedo. Quando eu era muito jovem ainda, eu comecei a jogar tênis com 10 anos, então eu joguei tênis dos 10 aos meus 14, eu treinava num clube, onde o professor ele era contratado pelo clube e os sócios tinham a oportunidade de treinar sem custos com esse professor, né? A minha família, na época, ela não tinha condições financeiras de me bancar no tênis, né? Até gosto de abrir um parênteses sempre quando eu falo em condição financeira para o tênis, porque existe uma máxima de que tênis é um esporte para rico. Esporte de elite, né? Eu ia até comentar isso. Exatamente. Esporte caro, né? Isso, justamente. Porém, isso acaba muitas vezes afastando pessoas do tênis que poderiam sim praticar o tênis, né? Então, quando o tênis ele é praticado como um hobby, como uma atividade extracurricular normal, como qualquer outra, o vôlei, o futebol, como qualquer outra atividade extracurricular, ele é muito acessível, ele pode ser acessível a muitas pessoas, como outros esportes que são mais popularmente praticados, né? Porém, na época não era essa a finalidade, eu era competidor, então eu treinava todos os dias, viajava e essa área do tênis sim, ela é cara, né? Ela tem um custo alto e na época a minha família não tinha esse poder aquisitivo para me bancar no tênis e chegou um momento em que mudou a diretoria do clube e entrou com uma outra visão e esse professor que era contratado agora não era mais contratado, a gente deveria pagar para treinar. Isso. E aí ia se tornar muito oneroso e na época não dava, né? Foi aí que surgiu uma luz no fim do túnel e eu tive o convite de um outro professor para começar a trabalhar junto com ele, ser professor auxiliar. E aí ele conseguiu criar um ambiente naquele momento em que eu conseguia continuar treinando, viajando e ainda aprendendo uma profissão, né? Não, ali ele já deve ter olhado assim que você já tinha um dom, né? Exatamente. De ensino, né? Já assim uma parte sua também muito social, né, Guto? Sim. E ali você foi se desenvolvendo. Aí com 16 anos você se tornou professor. Isso, eu fiquei mais ou menos com um ano e meio com esse professor. Depois tive uma oportunidade um pouco melhor, um cenário um pouco melhor com outro professor. E ambos foram muito importantes na minha carreira. Então eu tive o privilégio de trabalhar. Esse primeiro, Orlando Luz, ele é pai de um profissional do Brasil, tá? Orlandinho Luz, que compete profissionalmente hoje, e foi ele próprio que treinou, que formou o filho. E depois o Fernando Bocchese, que é um treinador renomado no Rio Grande do Sul, que na época ele era muito jovem, mas muito comprometido, estudioso,
e eu absorvi boas coisas de ambos, né? Depois desse segundo professor que eu falei, Fernando Bocchese, ele jogou um torneio em São Paulo na época e ganhou uma bolsa para jogar tênis universitário nos Estados Unidos. E nesse momento eu pensei, putz, vou ficar rodado. E agora eu fiquei rodado, estava com 16 anos, jovem, não me sentia ainda preparado e não sabia que eu estava preparado para assumir como professor de tênis solo. Olha, mas era a oportunidade que você tinha ali nas Era mãos. oportunidade e até eu acho que na minha cidade, eu não sei até que ponto as pessoas conseguiam me ver dessa forma, porque eu era um menino, né? Todo mundo me viu crescer. Sim. E tem essa dificuldade às vezes de quando ele está preparado, né? Quando alguém te vê crescer, né? E aí nesse momento surgiu a oportunidade de eu me mudar de cidade, né? Eu recebi uma ligação do meu primeiro professor de tênis, Gustavo Simonetti, que foi muito importante também na minha vida, na minha formação, e que plantou uma semente na minha vida que vai além das quadras de tênis, é uma semente eterna, que foi a semente do Evangelho. Né? E nesse momento ele me traz uma oportunidade de eu ir para outra cidade para dar aula de tênis. Ele falou, olha, me ligou, Guto, estou aqui no telefone com o presidente do clube Piranga, de Frederico Westphalen, que é do interior do Rio Grande do Sul, e eles estão precisando de um professor de tênis. E eu gostaria de saber se você tem interesse e disponibilidade para ir. Nesse momento você tinha 16 anos? 16 anos. Olha que coisa. Não, e assim, eu acho que é muito interessante essa questão assim de você ter mudado também de cidade, porque quando você muda de cidade você pode se reinventar, ou mesmo ser aquela pessoa que realmente você é, mas às vezes pelo estereótipo, por tudo aquilo que você já tem numa cidade, fica difícil as pessoas até confiar. Perfeito. Então assim, foi realmente um presente. Você está mais livre dos julgamentos, exato, né? E dos julgamentos de si próprio, né? Porque às vezes nós pensamos que somos julgados, mas é nós mesmos que nos julgamos. Não, eu já mudei tanto, Gleice, porque assim, quando as pessoas que me conhecem assim de infância, e daí eu venho para Palmas, por exemplo, que é uma outra fase da minha vida, né? E daí às vezes algumas pessoas, nossa, você é tão calmo, eu tipo assim, oi, pergunta para as minhas amigas de infância, eu era super nervosa. Então assim, é legal que você pode ser outra pessoa e de repente eu me vejo com várias habilidades que eu nem conhecia, porque de tantas pessoas falarem que você é isso ou você é aquilo, você veste a carapuça, porque né, é uma coisa imposta pra você. Então eu adoro essa parte de... Você também teve esse momento, né, de mudar e chegar num lugar, você era outra pessoa. Gente, eu descobri que eu sou calma. Eu pensei sempre que eu fosse muito estressada, mas na verdade eu sou irritada, é diferente. Eu sou tranquila e me irrito assim com muita... Não com muita facilidade, mas eu explodo de uma vez. Tu passou a conviver com a parte e descobriu que você é calma. Exatamente. E conta mais uma pergunta, essa transição da cidade que você fala, você foi pra onde? Foi pra cá, pra Palmas? Ou foi pra Não, outra? Nesse momento eu morava em Carazinho, interior do Rio Grande do Sul, e eu fui para Frederico Westphalen, que é uma cidade que fica a 140 quilômetros, né? Que apesar de ser próxima, exigia que eu fosse morar lá. O deslocamento, ida e vinda todos os dias para casa não era possível, né? E aí nesse momento a pessoa mais próxima que estava depois da minha ligação era minha mãe, que depois de mim era a segunda pessoa com menos juízo na minha casa, que olhou para mim com 16 anos e falou, vai embora. Eu sou essa mãe, gente, eu me identifiquei com ela já. E de fato foi uma das melhores decisões que ela tomou em relação a minha criação, né? E me permitiu tomar também, né? E aí então, desde os meus 16 anos, eu fui para Frederico, onde fui muito feliz, 4 anos e meio. Foi uma cidade muito importante. O clube que eu trabalhei é um clube que eu amo e que tem pessoas que eu amo e que fizeram uma diferença assim gigante que eu carrego até hoje na minha vida. E depois disso, desses 4 anos e meio em Frederico, aí eu vim para Palmas através da minha esposa. Né? Deus usou o amor da minha excelentíssima esposa para me trazer para Palmas. Mas vocês se conheceram lá? Ou... Nós nos conhecemos lá. Ela é de lá, ela é de lá também. E nesse momento, quem recebeu a proposta para vir para cá foi ela, né? A Thaís, formada em Direito, o irmão dela há muitos anos aqui, da área do Direito também, conseguiu uma oportunidade para ela no Tribunal de Justiça. E na época ela veio para cá, nós namoramos 7 meses à distância. E quando ela saiu de lá, nós definimos que no prazo de 1 ano
nossas ações iam convergir para estarmos no mesmo lugar. E acabou que deu 7 meses esse período, e em 7 meses a gente decidiu que nós íamos construir nossa vida aqui em Palmas. Mas pelas minhas contas, vocês eram bem jovens, né? Bem jovens. Eu vim com 21 e a Thaís com 24. Gente, que legal, que legal. Guto, e você falando assim, daí quando você veio para Palmas, né? Muitos anos aí na frente de uma academia de tênis. Sim. E eu percebo, por exemplo, eu sou tenista também, né? Eu jogo tênis desde os meus 16, joguei muito dupla, né? Fiz dupla nos Estados Unidos. E eu notei que quando eu fiz aula com você, e olha, depois de adulta, com vários vícios no tênis, né? Que eu já tinha adquirido, meu jogo era mais chapado, né? E eu notei, assim, em um ano, meu jogo mudou. Né? Meu jogo mudou no sentido, não de volume de jogo, mas assim, na técnica mesmo. Então eu quero que você conte um pouquinho como que é essa técnica que você vem aprendendo, todos esses coaches que passaram pela sua vida, e você tenha também o seu jeito. E conta pra gente. Então, Paty, não é impossível que seja uma técnica, né? O que eu faço é fruto de anos, de fato, de busca por uma capacitação, né? Então, assim, é algo que eu busco constantemente me capacitar e estar próximos de bons técnicos do Brasil, né? E da experiência que eu pude absorver ao longo da minha caminhada, e a capacidade que Deus me dá de unir tudo isso e poder passar para o meu aluno. Legal. Né? De uma forma que ele possa reproduzir, né? Porém, o que eu acredito de fato que faz mais diferença é o interesse em que você tem de fazer o teu aluno dar o próximo passo. Tá. Entende? Então, o quão interessado você é, porque você pode pegar técnicos, profissionais que têm tanto ou mais conhecimento, mas se ele não tiver comprometido com o processo, ele não consegue fazer acontecer. Eu acho que esse é um dos pré-requisitos para você ser um atleta, né? Exatamente. É você ser disciplinado e você buscar a excelência mesmo. Eu acho que esse é um dos pré-requisitos para alta performance em todos os âmbitos da vida. Verdade. Né? E é isso que eu valorizo demais e me arrepia falar do tênis. Entendi. Porque o tênis, ele não é, nós vamos falar algo de alguns atletas depois ali que tem um resultado nacional, num cenário nacional bem colocados, né? Porém, ele vai além. Ele vai do menino de 8, 9 anos que não sabe lidar com uma frustração, entende? Ele vai no poder, no desenvolvimento de tomar decisão. No tênis, você toma uma decisão, a cada 2 a 3 segundos você precisa tomar uma decisão. Você precisa identificar uma situação, certo? E gerir as tuas emoções naquele momento, tomar a decisão correta. E o menino, ele já faz isso desde os 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, dentro do seu nível cognitivo, claro, e de um ambiente seguro e divertido, né? Então, o que o tênis, como ferramenta, ele é capaz de construir no ser, no desenvolvimento pessoal, cognitivo, enfim, de fato é muito rico, né? Porque poucos esportes você tem a oportunidade de uma tomada de decisão a cada 2 a 3 segundos. Então, já ouvi falar que assim, depois do xadrez, é o esporte que mais mexe no nosso psicológico. Sim. E, então, assim, é um esporte... Preciso fazer esse esporte. Então, isso que eu ia perguntar para o Guto. Se, por exemplo, porque a maioria das pessoas que são tenistas, a gente vê que tenistas, assim, né, de brincadeira, esportistas, não atletas, eu digo, começaram muito cedo. Sim. Mas e o adulto que começa agora, por exemplo? Vê o nosso se eu programa começar agora. E a gente fica encantada com o Guto. Não, eu quero ir para a loja, eu quero jogar, bater uma bola. Como que é? Qual que são as dificuldades que ele vai encontrar? E o que vai melhorar para ele em termos de performance, corpo, que habilidade eu vou desenvolver agora, né? Depois dos meus 25 anos. Além de divertir, né? Cada pessoa é única, né? E as tuas necessidades não são as mesmas necessidades da Paty, né? E o tênis, ele tem
esse potencial e, claro, o profissional que está por trás trabalhando, se souber conduzir dessa forma, ele vai saber trabalhar em você o que você precisa trabalhar. Né? Então, eu tenho alguns exemplos, né? Então, ainda quando eu morava em Frederico, que eu era muito novo, né? Eu tinha uma aluna muito querida que nunca tinha feito nenhum esporte, né? E eu posso falar porque não vai ser transmitido lá no Rio Grande do Sul, né? Mas um dia eu entrei numa locadora, né? Porque tinha locadora ainda, que locava do DVD, sim, enfim, né? E eu encontrei ela com o marido dela. E ela me chamou, Guto, será que eu dou conta de aprender a jogar ainda, né? E o marido dela fazia aula comigo, era meu aluno, falou assim, ó, nem perde o teu tempo. Nem perde o teu tempo, porque ela não vai conseguir aprender. Desafio. Né? E eu falei, Cris, nessa semana eu vou entrar em contato contigo, nós vamos começar. Né? E de fato ela trazia muitas dificuldades motoras. Né? E foi um desafio. Foi um desafio. Mas ela evoluiu de uma forma em que depois ela competiu, jogou torneios adultos no nível dela, ganhou torneios. Né? Que legal. Então, naquele momento, qual foi o ganho dela? Uma quebra de uma crença que ela tinha de que ela não era capaz. Uma vez que ela quebrou essa crença de algo que ela não acreditava que ela era capaz, olha quão mais ela não pode fazer. Foi, putz, se eu sou capaz de aprender o que eu achava que eu não era, então quer dizer que outras situações que aparecerem para mim, eu também posso superar. Que legal. Entende? É treinável. Exatamente. Então, esse é um exemplo, entre outros, tá? Minha esposa foi um exemplo também, enfim, nunca tinha jogado, e ela tem um testemunho muito legal sobre o tênis. E vem de encontro a essa quebra de crenças mesmo, de capacidade. Porque tem gente que realmente tem mais dificuldade. Você vê que não tem uma coordenação motora muito, né, uma habilidade para o esporte, mas isso é capaz de ser desenvolvido com um professor que nem o Guto, né? Isso, legal. Exatamente. Guto, então assim, falando agora da parte assim dos adolescentes, né? Eu sei que assim, eu já ouvi dizer, não sou muito, como fala... Eu não sei o nome dos meninos, mas eu sei que você tem aí alguns que estão despontando no cenário Tocantins a nível também Brasil. Sim. Né? E eu queria que você, assim, qual que é a sua filosofia para trabalhar com eles? Porque eu sei que você pega alunos bem jovens e você vai construindo durante anos até que eles consigam chegar a um nível de competição. Né? Então, assim, você além de coach, você é psicólogo, né? Você tem a técnica, mas também tem uma certa terapia. Eu sei que eu já fui atleta quando criança e a pressão é muito grande, né? Ou vindo dos pais ou do próprio atleta, da torcida. Enfim, antes de você responder, a gente vai passar um vídeo agora. 10 anos já em... 10 anos de escola. Essa é a Gabriela Rodrigues. Hoje ela é uma atleta que joga nos Estados Unidos. Legal. Né? Ela começou comigo com 11, 12 anos de idade e foi embora aos mais ou menos 14 anos. Voltou no último ano de juvenil dela, dos 17 para os 18 anos, ficou mais um ano aqui conosco. E logo depois ela foi para uma universidade nos Estados Unidos. Sim. E hoje ela está lá, mora na Califórnia e joga tênis, paga o estudo dela através do tênis. Passou o Enzo, daí o Enzo ele tá agora... O Enzo também é um atleta, eles começaram juntos comigo na mesma época. Uhum. E ele também está nos Estados Unidos jogando tênis universitário. E no mesmo local, na mesma universidade. Ah, que legal. Na Flórida, perdão. Na Flórida. Ah, sim. Os dois ambos na Flórida. Seu Lucas Pontes, um atleta que ele começou conosco muito novo também, já tem alguns resultados no nível sul-americano. Extremamente dedicado, comprometido, que eu tenho o privilégio de encontrar nos torneios ainda e
E assim, uma relação muito, muito boa criada com ele e com a família também. Esses 3, então, eles estão a nível internacional e você foi o que introduziu o tênis na vida deles. Exatamente. Legal. Tá. Daí vem a Júlia. Essa é a Júlia. A Júlia é uma querida. A Júlia hoje, ela trabalha conosco também. Ela é atleta, tá no último ano de juvenil dela.